A paz do Senhor nessa manhã, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui para a meditação da igreja, né? Que diz assim, irmão: sucedeu também um dia que, indo Eliseu em Sune, havia ali uma mulher sunamita, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E disse o seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem. Amém? Irmão, Eliseu ia na cidade ali, em Sune, e todas as vezes que ele ia, tinha uma mulher ali, né, que havia uma pensão ali, uma hospedagem. Ela era dona daquela hospedagem. E ela, vendo que Eliseu era um homem humilde, né, era viajante, que naquele tempo o profeta chamava de viajante, era profeta, né, e viajava para todo lado. Ela convidou ele para ficar ali na hospedagem. E ela, observando ele, falou para o esposo dele: olha, eu tenho observado que esse é um santo homem. Porque, irmão, quem anda na presença de Deus, ele tem um espírito de mansidão, e a pessoa sabe que ele é uma boa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Aí Eliseu falou para o seu sucessor, que era Geazi: Geazi, essa sunamita tem sido muito boa para nós. O que hemos de fazer por ela? Chama ela cá. Aí Geazi foi e chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse para ela assim: olha, vocês têm sido muito bom conosco, têm nos ajudado, e eu quero saber o que eu posso fazer por você. Ela falou para ele: olha, homem de Deus, eu não tenho falta de nada, eu habito no meio do meu povo, não tenho falta de nada. Tudo bem. Aí ela se retirou. Aí Eliseu, tornando a falar para Geazi: nós temos que fazer alguma coisa por ela. Aí Geazi falou para Eliseu: meu senhor, ela não tem filho. Aí ele falou assim: chama ela cá. Aí mandou chamar ela e o esposo dela. Aí falou para ela: olha, no tempo certo o Senhor vai te dar um filho. Você vai abraçar um filho. Ela disse: Senhor, meu Senhor, eu sou muito velha de idade, mas o Senhor vai te dar. Passando o tempo, aquela mulher, né, teve filhos. O filho dela cresceu, ficou aquele jovem, né, bonito, formoso. Então o pai dele, indo para o campo trabalhar, a mãe dele fez o almoço, preparou e mandou ele levar para o pai. Chegando no meio do caminho, ele sentiu uma dor forte de cabeça. Aí o pai dele de longe viu que ele caiu, chegou perto dele e perguntou: o que há? Ele falou: ai meu pai, minha cabeça dói. O pai dele tomou pelos braços, levou, entregou sua mãe. A mãe dele botou no meio das pernas dela, no meio do joelho dela, ficou até o meio-dia. Quando foi meio-dia, o garoto faleceu. Ela foi, chamou seu servo, mandou abaldar o jumento, né, arriar o jumento, e o esposo dela perguntou: por onde você vai? Aí eu vou ao homem de Deus. Ele falou: não é lua nova e nem é sábado, porque naqueles tempos só podia consultar os homens de Deus, os profetas, no sábado ou lua nova. Ela: mas eu tenho que ir. Aí foi. Chegando de longe, Eliseu, para resumir, Eliseu viu ela e disse, e Geazi viu também. Geazi falou para ele: olha, é a sunamita. Ele falou: corre ao encontro dela, pergunta se está bem. Aí Geazi foi. Está bem com você? Tá tudo bem. Está bem com seu esposo? Tudo bem. Vai bem com seu filho? Vai bem. Aí quando ela chegou ao pé de Eliseu, se ajogou e chorou. E disse: ah, meu senhor, porventura eu te pedi algum filho? Aquele filho a qual tu falaste que eu ia ter, que ela ia ter, morreu. Aí Eliseu tomou o bordão, falou para Geazi: Geazi, vai, se encontrar alguém no caminho, não saude, e se alguém te saudar, não responda. Vai, cumpra a missão. Chega lá, toca o bordão no menino. Geazi fez todo o procedimento. Voltou, falou para Eliseu. Eliseu disse: e o menino? Ele não ressuscitou, permanece morto. Eliseu foi, chegou lá, deitou sobre o corpo do menino, botou a sua boca sobre a boca do menino, os olhos dele sobre os olhos do menino, e estendeu a sua mão sobre a mão do menino. Depois levantou, desceu o quarto lá de baixo, rodou os 4 cantos da casa,
Subiu, fez o mesmo procedimento, o menino voltou à vida. Aí ele falou assim para Geazi, chama a sunamita, aí entregou o filho dela vivo. Ela falou assim, Senhor, agora reconheço que em Israel há profeta, há homem de Deus. Irmão, trazendo para os dias de hoje essa ilustração, que muitas das vezes o pastor, que Deus botou uma obra na mão dele para fazer, ele não faz. Ele manda o obreiro fazer, por isso que a obra dá errado. Eliseu era para ter ido, mas ele, achando que o sucessor dele estava capacitado para aquilo, mandou ir. Não deu certo. A obra que nós temos que fazer, nós não temos que mandar o obreiro fazer. Deus nos capacitou, nos chamou, mandou nós fazer. Nós não temos que botar outra pessoa que não tem capacidade, que não tem chamada de Deus no nosso lugar para fazer as nossas obras. O ajudante não pode fazer a obra do profissional, trazendo para os dias de hoje. É o profissional que tem que fazer a obra dele com a ajuda do ajudante. Então, os pastores nos dias de hoje, por isso que as igrejas estão desmarteladas, não andam na doutrina, porque ele bota o membro para pregar que não aprendeu direito, ele não ensinou o membro direito, aí ele não vai fazer certo. Por que que Deus não cumpriu aquela obra com Geazi? Porque Geazi era soberbo. Geazi se glorificava a si mesmo, não glorificava a Deus. Como muitos nos dias de hoje, vai para dentro da igreja, fica entregando revelação sem Deus mandar, profetizando sem Deus mandar, dizendo que é profeta, hoje não tem profeta, aí não se cumpre, porque é uma bagunça no ministério. Então, aquilo aconteceu para trazer ilustração para o dia de hoje, que a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Então era para Eliseu ir, não para mandar o sucessor dele, porque ele conhecia o sucessor dele. O sucessor dele não cria em Deus, fazia obra, muitas das vezes queria cobrar e Eliseu não deixava cobrar. É diferente dos pastores de hoje. Os pastores de hoje representam Geazi no passado, que os pastores de hoje querem cobrar. Por isso que são os pastores de hoje são chamados Geazi, porque faz por o dinheiro. Quando Eliseu mandou Naamã dar 7 mergulhos no rio, que foi purificado, quando ele voltou, Eliseu rejeitou todo o presente de Naamã, Geazi foi atrás e pagou, herdou a lepra de Naamã. Assim são os pastores do dia de hoje. Não representa Eliseu, mas representa Geazi. São Geazi do dia de hoje que são leprosos, porque qual é a lepra que eles estão herdando hoje? A ganância, o olho grande, a inveja, a glutonaria, a porfia. Eles são leprosos. A lepra de Naamã pegou neles. Então, irmão, se o pastor, Deus chamou ele, capacitou, botou no ministério, é para ele fazer a obra, não para mandar sucessor. Cumpre o ministério do Senhor que Ele te chamou. Seja um bom evangelista. Cumpre seu ministério. Eles não querem cumprir o ministério dele, porque eles não querem fazer a obra de Deus. São Geazi do dia de hoje. Que prega, quer fazer cura, que quem cura é Jesus, não é o homem só vive enfermo. Por dinheiro, trabalha por dinheiro. Não quer glorificar Deus. Quer glorificar a si próprio, quer comer a lã e a gordura das ovelhas, trazendo para o dia de hoje são Geazi do passado. Eliseu muitas das vezes repreendia Geazi, que tudo, não, nós temos que cobrar, nós temos que viver disso. Eliseu passava uma luta de provações. Os pastores de hoje, todos eles cobram dízimo e oferta, o dízimo foi abolido. Está em Malaquias 3,10, Jesus nunca pediu. Por quê? Porque o dízimo era dado em ovelha, para expiação do pecado. Vindo Jesus, fez ovelha no cavalo, foi rasgado ali o véu do Velho Testamento. O véu do Velho Testamento. E muitos traz que é para viver da obra. Irmão, vocês são mercenários. Eu não vou falar outra coisa pesada aqui. Vocês são mercenários sem vergonha. Escandalizador. Vocês são um pastor que é uma vergonha no ministério de Deus. Vocês trazem vergonha, não honra para Deus. Vocês trazem vergonha, vocês são uma vergonha. Vocês não vão herdar o reino do céu, porque está escrito em Apocalipse, o ladrão não herdará, porque você rouba a Deus e a nação. Irmão, a obra que, se Deus chamou o pastor, botou lá ele que tem que fazer a obra, ele não pode mandar o obreiro. Hoje em dia os preguiçosos ficam dentro da igreja, são Geazi, só trabalha por dinheiro.
São espíritos de Gease dentro dessas igrejas que estão abrindo nos dias de hoje, que não seguem a doutrina, que não seguem a santidade. Prega por dinheiro. Gease andava com Eliseu, cobiçando tudo que as pessoas ofereciam a Eliseu rejeitava. O homem de Deus, ele não trabalha por dinheiro. Mas ele vai viver de quê? Fariseu? Você tem que entender, porque Deus cuida dos dele. Se Deus cuida de você, você não tem que preocupar o que haver de comer. Se você se preocupa, porque você não confia em Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Jesus te ama, irmão.